Bora, bora, bora. Bom dia, bom dia. Como estamos? Tudo bem? William, Schultz, Thiago, Luísa, Luciana, tudo bom? William, fala Hugo. Bom dia, pessoal. Bom dia, BM Invest. Bom dia, bom dia. Bom dia, Wesley, Maicon, Davi. Fala RC, tudo bom? Frio e chuva por aqui. Aqui tá friozinho, mas tá menos do que na semana passada. Como estamos? Tudo 100%? Bom dia, Muniz. Bom dia, Anderson. Fabiano. Hoje não tem música. É estranho começar sem música, né? É estranho começar sem música. Bom dia, bom dia. Show de bola. Recife tá solzão. Um sol pra cada um, é isso? Jéssica, Maia, tudo bom? Maia, Eduardo. E a pizza doce, quando mostrou ela tava inteira. Qual foi o fim? Ainda não houve fim, cara. Tem metade ali na geladeira. Outra metade, o pessoal, cada um levou um pedaço pra casa, mas ainda tem metade lá. A ovelha tava boa, velho. Essa semana a caneca vem. Pô, bem lembrado, tá? Semana passada faltou eu fazer um dia o sorteio, que eu não consegui fazer. Mas eu farei hoje, tá? Hoje nós vamos organizar o sorteio de hoje. E aí amanhã eu vou postar as 6 pessoas. Certo? Bom dia para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um dia de live. Domingo, né? Ontem não consegui fazer por problemas técnicos, né? Eu não estava no escritório. E aí aonde eu estava a internet não funcionou. Eu ia fazer até mais tarde, não deu, né? Então não conseguimos fazer. Mas não perdemos nenhum conteúdo, porque eu ia só responder perguntas, né? Como a gente sempre faz, como a gente sempre fez nos finais de semana. Bom, mas hoje eu tenho um tema interessante, hoje eu tenho algo para conversar com vocês, algo que as pessoas sempre colocam, né? Principalmente quem começou a investir agora em fundo imobiliário. O foco hoje vai ser a gente bater um papo sobre fundo imobiliário, né? Um pouco mais especificamente, que é o que? Expectativas erradas com fundos imobiliários. Muitas pessoas eu ouço dizer, né? Pô, o fundo X está pagando muito pouco, não vale a pena investir em fundo imobiliário. Pô, não vale a pena investir em fundo imobiliário porque eles pagam muito pouco. Pô, não vale a pena investir em fundos imobiliários porque vale mais a pena eu investir em ações. Pô, eu não vou investir em fundo imobiliário porque vale a pena eu investir na Itaúsa, que paga muito mais rendimento. Não vale a pena eu investir em fundo imobiliário porque eu vou investir na Taesa, porque paga muito mais dividendo com menos risco. É isso que as pessoas falam, né? Porque quem está entrando no mercado de capitais hoje, o mercado de capitais que eu digo é a renda variável, né? Essas pessoas, elas acreditam que as empresas têm um risco muito menor que fundos imobiliários, que o risco de uma empresa é menor que de fundo imobiliário, enquanto na verdade não é, né? Os dois têm riscos equiparados, não são iguais, mas as ações têm riscos maiores que fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários, eles têm uma lei, a lei de fundos imobiliários,
ela trava muitos movimentos. O que eu digo que ela trava? Ela não deixa o gestor fazer o que ele quiser. Não tem uma liberdade para o gestor executar a tarefa que ele quiser. A tarefa do gestor é comprar ativos, alugar esses ativos e distribuir rendimento. Então, tudo que é fora disso vai depender de uma aprovação ou vai depender que ele mostre que funciona, senão o fundo que ele tem acaba que vai perder mercado, né? Enquanto uma ação não. A ação ela tem liberdade, porque a ação ela é uma empresa, que essa empresa já foi fechada, capital fechado, e essa empresa abriu capital. Então, a empresa ela pode fazer o que ela quiser. Ela tem uma liberdade muito grande para tomar dívida, por exemplo, né, que é o pior dos problemas. Se a Via Varejo, a Azul, que são empresas que se endividaram muito nesse último ano, elas quiseram criar dívida, tomar dívida, né? Elas não precisaram pedir para ninguém, porque não é necessário. Elas não precisaram pedir uma assembleia para dizer, olha, nós queremos aqui fazer umas debentures para pegar um caixa para fazer isso e aquilo. Elas não precisaram fazer isso, elas simplesmente executaram as debentures e fizeram o que devia ser feito. Por quê? A empresa ela pode fazer o que ela quiser. Então o risco da empresa acaba sendo maior. Porém, existe a expectativa. Qual é a sua expectativa com o fundo imobiliário? O que você quer de um fundo imobiliário? Tem muita gente que compra MXRF, por exemplo, porque ele vai chegar nos R$100, porque ele é barato. Né? A pessoa olha para o MXRF que está na faixa dos 10 e fala assim, nossa, esse fundo está barato. Né? Esse fundo está barato, ele vai chegar nos 100, que é o preço dos outros. Ele vai chegar no preço dos outros rapidinho. Então, assim, vou comprar o máximo que eu posso, porque chegar nos R$100 eu tô rico, né? Multiplicou em 10 vezes meu patrimônio. Mas não é assim que funciona, né? O negócio não é assim que funciona. Fundos imobiliários, o foco de fundos imobiliários está na renda. E ponto final. Está na renda, né? O que ele vai te pagar mensal, o que ele vai te pagar de rendimento, é ali que está o foco de um fundo imobiliário. Em mais lugar nenhum, né? As pessoas perguntam muito, Rodrigo, o fundo X vai crescer? Rodrigo, o fundo X vai crescer? Rodrigo, o fundo X vai valorizar? Gente, se você está esperando valorização de fundo imobiliário, você está no mínimo perdido, né? Porque eles podem valorizar, mas o foco não é esse, né? O foco não é esse, até porque se valorizar, você está pensando em vender e tudo mais, você vai ter que fazer todos os trâmites de negociação de bolsa de valores, pagar imposto, e se você for calcular o imposto que você vai ter que pagar, muitas vezes você vai perder muitas cotas para o governo, cotas que te rendiam rendimento, né? Então, o foco de um fundo imobiliário é a renda. E como que tá, tudo bem, Rodrigo, tudo bem, o foco é a renda, tal, se cair mais eu compro, se estiver pagando a mesma coisa, se for aumentar minha renda base, se for aumentar o meu rendimento, meu dividend yield, eu compro, beleza. Mas, como que eu sei, né? Por que a expectativa tem que estar alinhada? Dentro do Brasil hoje nós temos um tipo de investimento chamado Tesouro Direto. Tesouro Direto. O Tesouro Direto ele é um tipo de investimento que é o investimento mais seguro que nós temos. O mais seguro na bolsa é o tesouro. Por quê? Porque ele é uma dívida do governo, né? E querendo ou não, o governo ele só não paga essa dívida se ele não quiser, né? E se ele não paga essa dívida, ele tem problemas internacionais, né? Não problemas internacionais, mas ele vai sofrer pressão internacional, né? Pressão internacional, ninguém vai começar a fazer mais negócio com ele, porque ele viu que ele está tratando o povo, né, de uma forma errada. Então isso vai acontecer. Então a chance disso acontecer é mínima, a não ser que queiram tomar poder sobre o Brasil e se virar contra o mundo, como acontece com países ditatoriais, por exemplo. Então tá, Tesouro Direto é o tipo de investimento mais seguro para nós, certo? Seja o Selic ou seja os tesouros mais longos. Se você entrar no site do Tesouro, eu não estou com os computadores ligados, não ia mostrar para vocês. Dentro da página de títulos do Tesouro Direto, lá tem vários títulos. E tem um título, o último título, que é o Tesouro 2055. É um tipo de investimento que se você coloca o seu dinheiro, você vai tirar o seu dinheiro só em 2055. É o investimento mais longo que nós temos em renda fixa, basicamente, tá? Até existem outros, mas esse, assim, é muito difícil pegar um que seja acima desse, né? São 30 anos aí pra frente, 35 anos quase.
E então, esse dinheiro você vai colocar lá e é um dinheiro que você só vai tirar em 2055. Alguns com juros semestrais, outros com juros só ao final e pronto. Mas o porquê que eu estou falando sobre isso? Porque nós precisamos comparar os fundos imobiliários com outro tipo de investimento. Né? Nós precisamos comparar com outro tipo de investimento. Nós não temos outro tipo de investimento que vai pagar renda como os fundos imobiliários pagam, né? Mensal. Nós não temos. Fundo que vai pagar... o tipo de investimento que vai pagar nós não temos. Rodrigo, mas tem o Itaú paga mensal. Gente, ação não é assim, tá? Por que não é assim? Porque a regra dos fundos imobiliários diz o seguinte: regra, lei, é uma lei, tá? Proposta pelo governo brasileiro, não é algo que a CVM, não, é uma lei e governo, tá? Diz que fundos imobiliários precisam entregar 95% da renda semestral. Então, toda a renda que entrar, 95% tem que ser distribuída entre os cotistas. Uma ação, também existe a lei das SAs, dizendo que a SA tem que distribuir pelo menos 25% do lucro líquido em forma de dividendo. Porém, na mesma lei das SAs diz que se a empresa achar necessário, ela pode colocar lá no regulamento da empresa, lá na proposta da empresa, que ela não precisa obedecer isso. Então, se ela quiser pagar 5%, ela pode colocar lá que ela vai pagar 5%. Só que isso não é também uma regra que é seguida mês a mês, semestre a semestre. É basicamente ano a ano. Então, não existe outro tipo de investimento que você vai receber rendimento mensal para que você possa comparar, saber qual dos dois é melhor. Então, olhando para as ações e olhando para o tesouro, né, um fundo imobiliário é mais tesouro do que ação. Não, é mais tesouro do que ação, pelo risco, pelo fluxo e tudo mais. É mais tesouro do que ação, porque pelo menos o tesouro você vai receber ali também, né, baseado em lei, juros semestrais. Se vai valer a pena ou não, você vai receber, certo? E aí, então tá, nós temos essas duas coisas. O segundo ponto, tempo, né? Fundo imobiliário, nós estamos investindo para longo prazo. Lembrando, você está investindo em imóvel. Imóvel é uma parada que é investimento de longo prazo. Não adianta, investimento a longo prazo, imóvel é uma parada que você não vai investir para daqui a 5 anos. É uma parada que você vai investir para longo prazo. E o que é o longo prazo? O longo prazo, quando a gente fala sobre longo prazo na bolsa, o longo prazo é um tempo que não existe. É um tempo que nós não sabemos quando vai ser. Essa é a forma mais sincera de responder quando é o longo prazo. É um tempo que nós não sabemos quando vai ser. Depende, se você acumular muito dinheiro, o seu longo prazo pode ser 10 anos. O meu longo prazo, pelo menos, foi de menos de 10 anos. Por quê? Porque os planos que eu tinha de aposentadoria, eles foram sanados antes dos 10 anos. Eu tinha planos para 20, 30 anos de investimento e foram sanados antes dos 10 anos. Então eu poderia simplesmente abandonar e dizer, beleza, cheguei no meu longo prazo, que se exploda o mundo, compro uma casa lá do lado dos meus pais, lá no condomínio lá, e, cara, vou morar lá, acabou-se, vou tirar meus filhos de lá só pra ir estudar e pronto, tá ligado? E pronto, poderia ter escolhido isso. Como eu não quero, eu continuo focado, continuo colocando dinheiro, continuo aportando. Então, o meu longo prazo não chegou, o meu tempo não chegou. Se você está investindo na bolsa para longo prazo, o seu foco tem que ser o quê? Cara, eu vou juntar o máximo de dinheiro que eu posso até o ponto que eu disser, não, eu não quero mais. Eu tô recebendo R$1.000 por mês. Tá bom R$1.000 para você? Não. Então eu vou para 2, vou para 5. Tá? 5 tá bom? Pô, tá bom. Vou ficar no 5. 10? Não, vamos para 10, vamos para 20, vamos para 100, vamos para R$200.000 por mês de dividendo. Esse é o foco, né? Porque o foco do longo prazo na bolsa é esse. Ou você coloca para aposentadoria lá com 60 anos, ou você coloca metas. Não, quero me aposentar com 40 anos. Você vai dar o seu gás máximo até aquela idade. Mas a ideia é que esse longo prazo não existe. Por que não existe? Porque sempre que você colocar um prazo dentro da bolsa, você está correndo um risco a mais. Não, 5 anos. 5 anos. Cara, e se chegar nesses 5 anos, por exemplo, vamos pensar que 5 anos atrás alguém falou assim: vou começar a investir na bolsa hoje e vou parar de investir, vou precisar do meu dinheiro em março de 2020, por qualquer motivo. Março de 2020 é o mês. Dia 19 de março de 2020 é o dia que eu vou precisar de todo o dinheiro que eu tô na bolsa. Esse cara em 2019 ele tava felizaço. Ele tava com a meta dele lá em cima. Tô feliz.
Chegou no dia 19 de março, ele foi sacar o dinheiro dele, Circuit Breaker, não consegue sacar. Quando voltou o Circuit Breaker, 30% a menos. Meu Deus, vou tirar o meu dinheiro. Foi tentar sacar Circuit Breaker de novo. Não deu. 40% a menos. Circuit Breaker de novo. 50% a menos. Circuit Breaker de novo. 60% a menos. No final do dia, no final da semana, era 60% a menos do patrimônio dele. Todos os 5 anos, 10 anos que ele vinha investindo de trás, se encerraram ali. Era o longo prazo dele. Só que devido a uma situação específica, aquele momento não era o momento certo de sair. Era só esperar mais uns meses. Só que se ele se programou para aquele momento, ele colocou um risco que, óbvio, que ninguém esperava. E eu estou usando uma data muito específica, né? Mas só para você entender. Porque pode acontecer. Pode acontecer que daqui a 40 anos você diga, nossa, eu vou entrar nesse momento. Eu vou sair nesse exato momento. E aí você decida vender tudo. E naquele dia, naquele específico dia, sei lá, algo muito grave acontece no mundo, uma pandemia chega de vírus e as ações caiam muito. Porque a renda variável vai variar. Então, a forma mais inteligente de você investir em renda variável, em bolsa de valores, é o quê? Não dependendo da venda. Não dependendo da venda. Então, não dependa da venda. Cresça o seu patrimônio. Cresça o que você recebe mês após mês. É isso. Então, cresça aquilo que você recebe mês após mês. Porque esse, dificilmente, você vai ver um tombo. E se for um tombo, geralmente você vai estar recebendo mais. Vamos usar um outro exemplo. Rodrigo, eu vinha recebendo 40, 50 mil reais de rendimento até março do ano passado. Cara, caiu para 30, para 20. O menos que eu recebi foi 18. Olha a diferença que eu tive. Só que foram poucos meses, né? Hoje eu ainda recebo menos. Por quê? Eu tenho muito shopping, esses shoppings não estão pagando rendimento. Só que o dinheiro que eu recebo, cara, é muito mais do que necessário para mim sobreviver. Para eu sobreviver. É muito mais do que necessário. Então, eu não tô tão preocupado assim. Eu tô deixando de ganhar? É óbvio que eu tô deixando de ganhar. Só que assim, cara, se eu preciso de 10 mil e eu recebo 40, eu tenho uma segurança gigantesca. Mesmo caindo para 18, cara, eu ainda tinha 8 de segurança. E eu ainda tinha a minha reserva, sabe? É isso, é você não colocar expectativas demais. É você não olhar para sua carteira e dizer, olha, daqui 1 ano eu vou ter acertado a próxima Magazine Luiza, daqui 1 ano eu vou ter olhado para o próximo negócio e esse negócio vai fazer muito sentido. E daqui 1 ano eu vou estar rico. Não é. Você está colocando expectativa demais. Quando você olha para fundo imobiliário, cara, você tem que comparar com esse Tesouro 2055, porque o Tesouro 2055, quando você entra lá, ele está dizendo o quê? O que você vai receber desse Tesouro 2055? Se eu for lá hoje no Tesouro e aportar 100 mil reais, em 2055 eu vou receber IPCA mais 4,5%, certo? Ao ano. Então lá em 2055 eu vou ter recebido, né, nesses 35 anos, IPCA, que é a inflação, mais 4,5% ao ano. Fechou, essa é a minha taxa. Quando eu olho para fundos imobiliários, o que eu preciso? O IPCA nós tiramos da equação. Por quê? Porque o IPCA já está nos contratos de fundos imobiliários. Então, ano após ano, os contratos vão se renovando, né? Você vai tendo ali atualização de indexador. Então, a cada 2, 3 anos, você vai sentir, né, os dividendos modificando um pouco em cima disso. E aí nós vamos olhar um pouco para a taxa. Esse tesouro, ele está pagando hoje 4,5%. Então, com um risco menor que de fundo imobiliário. Então, quando eu olho para fundo imobiliário, eu tenho que receber pelo menos um pouco a mais que isso. Um pouco a mais, né? E aí vai do risco. Riscos elevados, retornos maiores, né? Quando eu olho 4,5% do Tesouro e 5,5% do HGLG, eu entendo o quê? O mercado está entendendo que esse fundo imobiliário tem um risco menor. Porque está dando 1% só a mais de diferença. Se esse cara investe no Tesouro, ele vai pagar, né? Vai receber 1% a menos anual de dividendo. Então, a diferença é pouca. Quando você olha para um fundo que paga 9%, pô, é o dobro. Por quê? Porque o risco já é mais elevado, então o retorno tem que ser mais elevado. Isso é expectativa. Não dá para você olhar para o HGLG e dizer, é um fundo... É o que o pessoal fala, geralmente o pessoal fala isso com KNRI. É um fundo bosta, é um fundo bundão, é o que o pessoal fala, né? Inclusive já teve na live gente falando sobre isso. É um fundo bundão, paga pouco, é caro
É isso, o pessoal fala isso. A LZR, o Rodrigo faz propaganda, o primo faz propaganda, eles ganham dinheiro da gestora, é um fundo caro, é um fundo que paga pouco rendimento. Não seja essa pessoa. Porque a pessoa que está falando isso, sem perceber, está sendo ignorante a um ponto absurdo. Né? Está sendo ignorante a um ponto absurdo. Por quê? Por que o LZR é caro? A pessoa nem é capaz de entender que o dividend yield, é correlativo com o preço. Porque se o preço cai, o dividend yield aumenta. Se o preço sobe, o dividend yield desce. Porque o foco tem que estar no rendimento. O LZR, né, a KNRI, sobe preço, caiu o preço. O rendimento sempre igual. Por quê? Porque a taxa de juros está diferente. Alguns meses atrás, você ia nesse mesmo título do Tesouro, que eu estou falando para vocês, 2055, hoje está 4,5. Cara, 6 meses atrás ele estava 3, ele estava 2,5. Então a diferença era muito maior. Por isso que sobe o preço do KNRI, entendeu? Porque o pessoal aceita pagar mais caro, porque mesmo que suba o preço, caia o dividend yield, comparado ao Tesouro, vale muito mais a pena. Porque o que as pessoas dizem é o seguinte: vou vender KNRI porque tá caro. Beleza, mas você vai botar dinheiro aonde? Um Tesouro não vale a pena. Na Selic não vale a pena. Vou botar em ações. Aí o pessoal faz isso, né? Vou jogar em Itaúsa ou vou jogar na Taesa porque paga 10%. Mas espera aí, o risco é maior e o dividendo não é garantido. A Itaúsa comprou 2 empresas nos últimos meses. Esse dinheiro está saindo do caixa. Ela não vai entregar o mesmo rendimento. Só que o pessoal não para pensar nisso. Aí a Itaúsa vai pagar menos rendimento, o que o pessoal vai falar? Itaúsa já foi melhor. Não, a Itaúsa pagou 10% ano passado. Esse ano pagou menos. Mas não parou para entender que comprou empresa, que investiu, que aplicou e que daqui a alguns anos vai estar colhendo frutos dessa compra. É expectativa. Fundo imobiliário não tem isso. Fundo imobiliário não pode sair comprando o que ele quiser. Um fundo imobiliário ele não pode usar, ele até poderia usar o caixa dele para comprar outros imóveis, mas o caixa dele é muito pequeno. Esse 5% que sobra, geralmente é o 5% que fica em caixa, porque é 95%. Esse 5% que sobra é o 5% que eles usam para fazer uma manutençãozinha, para ir lá no imóvel fazer uma pintura, se for necessário, para fazer, quebrou uma telha aqui, isso é a cargo do fundo. Beleza, é esse dinheiro que vai ser usado. É isso, é um dinheiro que vai ser usado para isso. Não dá para, com esse 5% por mês, comprar um imóvel. Não dá para se alavancar. Por isso que nós precisamos das emissões. E por isso que as emissões não são ruins, desde que feitas com qualidade, desde que feitas no momento certo, desde que feitas com taxas atrativas e importantes para o cotista. Então, expectativa versus realidade. Você não vai investir em fundo imobiliário buscando valorização. Não vai. Quer buscar valorização? Cara, investe em ações. Por quê, Rodrigo? Porque as ações elas têm esse poder de alavancagem, sem emissão. Né? Sem emissão ela faz esse poder de alavancagem. A Engie, por exemplo, no ano passado, nos últimos 15, 16 meses, ela investiu 5 bilhões de reais. A Engie investiu 5 bilhões de reais nos últimos 1 ano e meio. 5 bilhões. Comprando transmissão, construindo linhas de transmissão, para incorporar isso ao portfólio. Daqui, lá em 2022, a Engie vai estar colocando esses projetos de 5 bilhões de reais para rodar, comprando concessões, ganhando, né? Muitas delas já têm contratos ativos só esperando finalizar a obra, e ela vai começar a jogar esse lucro para dentro do negócio. E a dívida que foi tomada agora, que um fundo não poderia, vai começar a jogar dinheiro para dentro. E aí lá o mercado vai começar a entender, algumas pessoas vão começar a entender, que, nossa, essa empresa está lucrando mais. Mas, na verdade, esse projeto já vem sendo feito há 1 ano e meio. De hoje. Daqui 2 anos para frente, 1 ano e meio para frente, ela vai estar começando a colher os frutos. Só que o preço da cota já não é mais o mesmo. Porque o foco dela não está só na renda. Está no crescimento. Por que a Magazine Luiza cresceu tanto? Porque o pessoal entende que a empresa, se ela continuar fazendo um bom trabalho e ela continuar investindo o que ela está fazendo, não pagando rendimento, mas crescendo, colocando loja, comprando empresa, fazendo o e-commerce ser o maior do Brasil, tal, tudo isso pode levar ela a lucrar incrivelmente mais. Hoje ela tem uma margem de 2%, 3%, ela pode chegar até 10%, ganhando muito mais. Ela saiu de prejuízo para um lucro de quase 1 bilhão líquido. Entendeu?
É a mesma coisa, o pessoal, os investidores mais novos que não têm essa visão de expectativa, que não tem esse negócio de olhar para o mercado e entender aonde quer chegar, isso complica demais, porque isso tira a visão de você, a visão panorâmica, sabe? A visão de você olhar para onde que você está indo. Por que você investe em fundo imobiliário? Qual é o seu foco comprando um fundo imobiliário X? Qual é o seu foco? Pô, eu vou comprar KNRI. Tá, por quê? Por quê? Se você responder essa pergunta, você sabe se o fundo tá caro ou barato para você. Porque é para você. É expectativa. Não é pro Rodrigo. Não é porque o Rodrigo comprou agora que você tem que comprar agora. Porque são expectativas diferentes. Expectativas diferentes. Vou usar um exemplo para vocês, tá? Vou usar um exemplo. Bitcoin. Eu não tenho Bitcoin em carteira, tá? Eu não tenho. 90% dos investidores de Bitcoin hoje são pessoas que não sabem como a tecnologia funciona, que não sabem como o Bitcoin funciona e sequer sabem o que é uma reserva de oportunidade. E aí elas dizem que o Bitcoin é igual ao ouro, porque é uma reserva de oportunidade. Só que essas pessoas não sabem o que é. Quem sabe? Alguns sabem. O pessoal que está lá ensinando, algumas pessoas pararam para estudar. Essas pessoas entendem. O risco, então, é relativo. Por que o risco é relativo? Porque o cara que sabe aonde está se metendo, ele está tranquilo, ele sabe do risco. O cara que não está, ele está perdido, ele está focando na renda. Ele está focando no ganho. Só que esse ganho não virá para sempre, porque é renda variável. Ainda mais uma renda especulativa, sem lastro, como é o Bitcoin. E aí as pessoas olham para mim e falam o seguinte, ontem inclusive eu estava debatendo nos comentários de um post do Viver de Rendimento, ele postou, né, que o Warren Buffett colocou, que não acha que é interessante, que muita gente vai perder dinheiro com Bitcoin, o que é uma realidade, que já tem acontecido. Muita gente está tomando calote, de gente dizendo que é Bitcoin e tal. E aí quando você fala isso para as pessoas, elas dizem, mas aí o errado foi você. Tudo bem, e é uma real, a pessoa não estudou para entender e colocou dinheiro, mas isso acontece sempre. Quantas pessoas investem em fundos imobiliários sem saber de onde vem a renda? Quantos? Quantos de vocês talvez hoje estão me vendo aqui sem saber de onde vem a renda de um fundo imobiliário? Quantos? Quantos investidores hoje nós temos que não sabem de onde que a Itaúsa tira dinheiro? Muitos. Isso não é só para Bitcoin. Só que aí as pessoas olham para mim e falam o seguinte, você está errado porque você é atrasado, porque você é um velho e você não coloca dinheiro, você não coloca o Bitcoin na sua carteira porque você é cagão. É isso que elas me falam. Tudo bem, mas você tem o mesmo dinheiro que eu na bolsa? Você ganhou o mesmo que eu? Então você não pode falar. Sobre dinheiro você não pode falar. Sobre acúmulo de patrimônio você não pode falar, porque do meu jeito eu alcancei patamares que outras pessoas não alcançaram. Então se vamos comparar, se vamos brigar de igual para igual. Eu nunca vou chegar pro Warren Buffett e dizer, cara, você tá errado, ações, não, mano, você não entende, você não comprou a Apple, porque você dizia que a Apple não ia valorizar tanto, e valorizou. Não, ele não tá errado, ele fez as escolhas dele. É o terceiro do quinto cara mais rico do mundo, como que eu vou dizer pra esse cara que quanto ganhar dinheiro ele tá errado? Ele tá certo, até que alguém prove o contrário, ele tá certo. Expectativa, o que você espera? As pessoas dizem pra mim, pô Rodrigo, mas põe só 5%. Cara, 5% da minha carteira é coisa pra caramba. E não é, eu tô aqui querendo me mostrar, não, é explicando pra vocês que é expectativas. Eu prefiro hoje continuar fazendo o que eu tô fazendo porque tem funcionado. Tem funcionado. Agora, qual é a expectativa sua com esse tipo de investimento? Vão investir em Bitcoin, beleza, pra quê? Não, porque eu acho que ele vai chegar a 1 milhão. Tudo bem, beleza. Então tá, esse é o seu foco. Não, porque ele vai valorizar, então tá. É especulativo, então. Ah, não, é porque eu quero renda. Faz sentido alguém dizer que quer renda com Bitcoin? Não faz. Não faz sentido alguém dizer que quer renda com Bitcoin. Não faz, só que as pessoas dizem. Porque as expectativas estão erradas. Fundo imobiliário vai te deixar rico? Pode. Pode te deixar rico. Ele pode te deixar rico. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com várias outras pessoas que eu conheço. Do meu círculo de amizade, pessoas que têm canal no YouTube que te ensinam alguma coisa. Aconteceu com muitos de nós. Só que como? Reinvestindo dividendo. Porque essa é a força de um fundo imobiliário. A força de um fundo imobiliário não está na valorização. Pode acontecer? Claro que pode. Mas é 1 em 1 milhão. IRDM, por exemplo. Quantos IRDMs você vê na bolsa? São poucos. Que crescem, que fazem emissão 476, que o preço não cai.
Quantos acontecem isso? Poucos. Então não é comum. Existe, assim como existe de tudo, né? Mas não é comum, porque o foco do fundo imobiliário está na renda. Se você pegar e aportar o seu dinheiro todo no KNRI e no HGLG, mesmo sendo fundo bundão, que paga pouco, a tendência é, se você fizer isso religiosamente todo mês, a chance é que você vai ficar mais rico do que várias outras pessoas que não estão comprando esses fundos. Por quê? Porque o foco não tá na escolha dos ativos mais arriscados que vão te entregar mais retorno. O foco tá em aportar mais dinheiro, ser regular e ser ativo na questão de reaporte. Porque um fundo imobiliário vai te deixar rico com reaporte. Um fundo imobiliário vai te deixar rico reaportando rendimento. Porque o foco dele está no rendimento. O retorno dele está no rendimento. Rodrigo, mas não vale a pena. Não vale a pena. Beleza, tudo bem. O que mais deixou gente rica no mundo, desde que o mundo é mundo, foram imóveis. Sempre foi assim. Sempre foi imóvel. Fundo imobiliário é uma forma inteligente de investimento em imóvel. Não que a outra seja burra, mas é uma forma mais simples. Quando você compra um apartamento, aqui em Criciúma você compra um apartamento por 150, 170 mil. Esses apartamentos mais econômicos, certo? De entrada. 60 metros quadrados, assim. Vários prédios, né? Várias torres. Você paga quase 200 mil reais. E se você for colocar para alugar, você vai alugar por 400, 500. Ou seja, você está recebendo 0,3, 0,25. Se você for tirar o 27% de imposto que você vai ter que pagar se você tiver uma certa quantidade de renda vindo disso, cai mais ainda. Então, cara, você está recebendo 0,5, 0,55 num fundo imobiliário, com risco diluído na questão de vacância. Recebendo de vários imóveis grandes, tá? O risco é muito menor, o retorno é mais do que o dobro. Vai te deixar rico, porque a questão não é a forma, a questão é você precisa trabalhar e colocar dinheiro. Vai funcionar? Vai funcionar. Depende de você, não do mercado. A culpa não é do mercado quando você está ganhando um pouco menos. Existe um motivo. Ah, Rodrigo, esse fundo já foi melhor, está pagando menos. Ah, valorizou demais, o dividend yield não está compensando. E as pessoas ficam eternamente pulando de galho em galho até que cai. Compra um fundo a 100 reais, esse fundo vai para 150, continua pagando o mesmo rendimento, pula fora, porque ela olha o dividend yield comparado com o preço de hoje. Pois é, mas você não pagou o preço de hoje, você pagou 100 reais. Você pagou 100 reais, você está recebendo aquela mesma coisa. O valor da cota pouco importa. Iria importar, voltamos ao começo dessa live, iria importar se o seu foco fosse vender tudo e usar esse dinheiro à vista, usar esse dinheiro para alguma coisa, ali iria importar. Iria importar se você tem outro lugar para colocar esse dinheiro, que vai te render a mesma coisa, com a mesma periodicidade. E não tem. Não existe outro tipo de investimento assim. Agora, se o HGLG estivesse pagando 7% e o KNRI 5%, que são fundos muito próximos, aí talvez faça sentido você vender de um para o outro. Para finalizar, o que poucas pessoas não pensam, né? O que poucas pessoas não pensam nessa troca, nesse giro, é o quanto você perde de renda mensal. Eu tenho hoje uma quantidade grande de cotas do FIB11. Eu tenho uma história com o FIB11, né? É de Santa Catarina, foi um fundo que eu conheci pessoalmente, desde o começo, então eu tenho muitas cotas do FIB11. E uma vez eu fiz um cálculo do quanto eu deixaria na mesa se eu fosse pagar o imposto. Se eu fosse vender o FIB hoje, todo o FIB, tá? Porque é mono, porque cresceu demais na minha carteira. Se eu vendesse todo o FIB hoje, tá? O FIB hoje, na minha carteira, ele tem lá um lucro de valorização de cota, tá? Ele tem um lucro de valorização de cota de 500 mil reais, tá? Se eu fosse vender tudo isso, eu perderia ali 100 mil reais de imposto, certo? 100 mil reais, para arredondar. 100 mil reais, tá? 100 mil reais.
a cota do FIB hoje, para arredondar também, a R$500, isso daria 200 cotas. É isso? Eu tô sem nada aberto aqui, mas daria 200 cotas, né? 200 cotas. O último rendimento do FIB, tá? O último rendimento do FIB foi de 3,10. Vamos botar vezes 3 para arredondar também. Eu só por vender, para querer tirar o meu lucro, eu receberia R$600 a menos de rendimento. Só pelo imposto que eu pagaria para o governo. Eu deixaria de receber R$600 todos os meses. R$600. Talvez você diga, Rodrigo, mas é porque a sua carteira é grande. Cara, isso é para todos vocês. A diferença é que talvez você não parou para fazer esse cálculo. Talvez a sua DARF é pequenininha e você não percebe. Mas você está deixando dinheiro na mesa. Eu já fiz um post uma vez aqui sobre isso. Você está plantando uma árvore. Um fundo imobiliário, uma carteira de fundo imobiliário é como você plantar uma árvore. Você está plantando essa árvore. Então, quando essa árvore é pequenininha, você vai tirar ali, você talvez não perceba, mas você está fazendo mal para a árvore. Ela está se habituando àquele ambiente, ela está pegando os nutrientes daquele ambiente. Se você mudar ela para uma terra que não é tão boa, pode morrer, não importa o tamanho dela. Quanto isso vai crescendo, você começa a visualizar isso de forma melhor. Por quê? Porque cai uma folha, cai um galho, você quebra um galho. Quando você vai tirar uma árvore grande do lugar, essa árvore é muito mais visível o sofrimento dela. Porque você vai arrancar, vai cair folha, um galho você quebrou sem querer, né? É idiota, mas é uma analogia que faz sentido. Você vai colocar em outro lugar, ela continua lá, talvez não vai se habituar com a terra, talvez vai morrer, vai secar. Isso pode acontecer. É a mesma coisa com a sua carteira de fundo imobiliário. A sua carteira de fundo imobiliário, o foco dela deve ser a renda. Porque é nisso que os fundos imobiliários estão baseados. Os preços dos fundos imobiliários estão baseados no rendimento. Quanto ele paga, quanto ele deixa de pagar, comparado à nossa NTN, que é o nosso título de tesouro mais longo. Ponto final. Se o título está pagando 4 e o seu fundo está pagando 9, cara, é o dobro. Então é porque provavelmente o risco é muito maior. Se está pagando um a mais, 2 a mais, é porque o risco provavelmente não é tão grande assim, mas existe o risco. Agora, se você está lá, igual a 6 meses atrás, hectare, habitat estava pagando 15%, 16%, com a taxa de juros a 3%, olha o risco disso. O mercado não é bobo, gente. O investidor profissional, o investidor qualificado, o fundo imobiliário, o FOF, um fundo fechado, esses caras não iam deixar passar 16% ao ano, tá? Não iam deixar 16% ao ano na mesa se o risco não fosse muito elevado. Existe risco. Basta você entender que esse risco faz parte do jogo. Expectativa. Qual é a sua expectativa com o fundo imobiliário? O que você espera de fundo imobiliário? Se a sua esperança no fundo imobiliário não for renda, cara, você tá errado. O fundo imobiliário foi criado para isso. O foco é compra imóvel, paga renda. Compra imóvel e paga renda. Ponto final. Fechou? Olha só. Falta eu fazer o sorteio de 3 canecas da semana passada, da sexta. Hoje, né, nós batemos aí mais de 200 pessoas. Então teremos mais 3 canecas. Eu vou fazer um post no Instagram. Hoje eu acho que meio-dia, tá? Meio-dia. E aí, como eu não sei o post que eu vou fazer e tal, eu vou deixar aqui para você. Responde lá nos comentários desse post, meio-dia, a hora que sair. Qual é a expectativa que você tem de tempo, tá? Qual é a expectativa que você tem de tempo? Como que você se vê ao final dessa labuta, né? Se você pensa em aposentar com 60 anos, como que você se vê lá na frente? Qual vai ser como que a sua carteira vai estar lá? Como que a sua mentalidade vai estar? Não existe uma resposta certa. Eu quero só um depoimento, porque eu quero ver a sua mentalidade com a sua carteira. Eu quero entender se o seu foco vai ser, lá naquele momento, ter mais fundos, ter mais ações, viver, ou se o seu foco é talvez receber um valor X. Não, Rodrigo, eu quero estar recebendo R$5.000 até 2040. Rodrigo, eu quero estar recebendo R$20.000. Coloca lá. Eu quero saber quais são as expectativas de vocês para a carteira de vocês. Fechou? Tamo junto. A gente se vê amanhã, 7h15, estaremos aqui de novo. E você que está lá dentro do grupo VIP, o grupo, né, da Semana do Investidor de Longo Prazo, hoje às 9 horas tem o primeiro vídeo lá. Fechou? Tamo junto. A gente se vê. Um abração e até amanhã.